Isso os homens também, né? Os homens não usam maquiagem, né? Mas colocam as suas fotos. É uma coisa aparente, que não é verdade. Mas às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente pensa que é verdade. E a gente pensa que tem gente que não sofre. O salmista Asaf, ele foi dizer isso. Ele disse no Salmo 73, que ele quase desviou os seus pés, quando ele começou a olhar para a vida dos ímpios, para a vida daqueles que não servem a Deus. E ele pensou, parece que a vida deles não tem sofrimento. A minha vida é que tem sofrimento. Ele disse assim, de que me adiantou guardar-me para o Senhor? Guardar os seus mandamentos. Olha o que tanto eu fiz. Eu sofro, os ímpios não sofrem. Tem gente que pensa assim. Só que Asaf daí, a Bíblia vai dizer assim, até que entrei no santuário de Deus. A gente precisa entrar nessa dimensão. A gente precisa entrar no lugar da presença de Deus. Sabe aquele dia que você está inquieto? Você precisa ir para a presença de Deus. Aquele dia que o seu coração não está legal, todos os dias nós precisamos estar na presença de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que tem gente que prefere ficar sofrendo. Tem gente que prefere ficar nessa angústia e não ir para esse lugar de respostas. Até que entrei no santuário de Deus e Deus me mostrou o fim deles. Às vezes você está olhando para a vida de alguém que parece feliz e você está se guardando, parece em vão, mas não é em vão. Quando você entrar no lugar secreto, você vai entender muitas coisas que Deus está querendo revelar a você. Sabe por que Deus, eu falei de Daniel hoje aqui no início do culto. Sabe por que Deus revelava as coisas a Daniel? Porque Daniel tinha vida com ele. Deus só entrega algo a nós se antes nós estivermos dispostos a estar escondidos nele. A gente precisa orar, igreja. A gente precisa ter comunhão com Deus. A gente precisa saber o que é ouvir a voz de Deus quietinho. Sexta-feira eu estava orando de manhã e eu falei para Maria durante o dia, quando a gente saiu para ir ao banco. Comecei a dizer para ela, falei assim, olha, a gente vai para a oração, Deus começa a falar para a gente o que precisa fazer, e a gente começa a ficar inquieto porque a gente não está fazendo, falando algumas coisas a respeito da igreja. Quando chegamos à noite aqui na oração, na intercessão, venha para a intercessão, irmão. Não consigo orar em casa, começa a orar aqui. Quando você chegar no culto, na hora da oração, na hora da adoração, não fica olhando para o ventilador, não. Entra nessa dimensão que Asaf estava dizendo. Sem a presença de Deus nós não podemos nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem a presença de Deus nós não podemos continuar. Nós precisamos entrar nesse lugar secreto, porque senão um dia vamos chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim como diz lá em Mateus 7, do 21 ao 23, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Você precisa ir para um lugar que Deus te conheça e que você conheça Deus. Quando está dizendo conhece, está falando de intimidade, está falando assim, eu não te conheço, eu não tenho amizade com você, eu não sou seu amigo, eu não sou íntimo. Sabe o que aconteceu na sexta-feira à noite? Deixa eu concluir. Chegamos aqui na intercessão, a diaconisa Val pediu para a irmã Eliane fazer a oração final. Ela começou a orar e começou a profetizar tudo aquilo que Deus tinha falado para mim de manhã. E quando terminou a intercessão, ela foi falar com a diaconisa Val e foi falar para mim, pastor, podemos fazer, pastor? Eu falei, é de Deus. Era o que Deus havia falado comigo de manhã. Deus deseja falar com você. Deus revelou a Daniel coisas futuras, coisas escatológicas. Mas por quê? Porque Daniel estava escondido nele. Fizeram um decreto, 30 dias.
30 dias sem dobrar o joelho, sem fazer petição. Se fizer um decreto para você de 30 dias, 30 dias não pode falar com Deus. Tem gente que passa tranquilo. Tem gente que perde até o culto da ceia. Tem gente que vem na igreja uma vez a cada 2 meses. Daniel não. 30 dias? Daniel falou, eu não fico um dia sem a presença de Deus. A gente precisa ser como Daniel. A gente precisa entrar nesse lugar onde a gente se encontra com Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, onde você tem se encontrado com Deus? Fala para ela assim, não pode ser só na igreja. Não pode ser só na igreja. É muito pouco. Se a gente se encontrar com Deus só na igreja, é muito pouco. Imagine 2 vezes por semana, 1h30, 2 horas de culto. Para a gente se encontrar com Deus é pouco demais. A gente precisa ter o nosso particular com Deus todos os dias. Porque Deus deseja se revelar a nós. Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, o Pai te vê em secreto. A gente tem que se desligar disso para se ligar com Deus. Tem dias que eu estou orando e toca o telefone e eu falo, não vou atender. Depois que eu parar de orar, eu atendo. Eu ligo para essa pessoa. Porque você precisa dar valor no lugar em Deus. Nós vemos aqui um Jesus, o nosso Jesus, em Mateus 26. Ele angustiado, a Bíblia vai dizer que ele estava triste até a morte. E ele estava angustiado e ele chamou 3 amigos dele para orar. Quem eram os 3 amigos de Jesus? Quem eram os 3 amigos de Jesus? Pedro, Tiago e João, ou a ordem que você preferir. Ele chama esses 3 para orar com ele. Ele chama os 12 primeiro. Os 11, melhor dizendo. Judas já não estava ali. Fala assim, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Chama mais os 3. E ele vai num lugar sozinho. E ele ora 1 hora. Ele ora quanto tempo? 1 hora. Agora ele vai até os 3 e pergunta para Pedro. Encontra os 3 dormindo. Quem aqui que já foi orar e começou a dormir? Ninguém quer confessar o pecado, né? Eu já fiz já. Um dia eu estava tão cansado, tinha chegado do trabalho, estava tão cansado, jantei, falei, eu preciso orar. Dobrei o meu joelho perto do sofá assim e fiquei ali. Acordei 2 horas depois com a perna toda formigando, não conseguia levantar. Tinha dormido ali. E quando a gente vai orar e está meio sonolento assim, a gente começa a falar assim, Deus, abençoa o Senhor. Abençoa o Senhor, abençoa os meus pecados, que todos eles dê certo. Começa a falar, não fala coisa com coisa. Jesus encontra os 3 dormindo. Ele volta, diz assim primeiro para Pedro, não pudeste vigiar comigo 1 hora? Nem sequer 1 hora. Existem momentos que a gente passa e a gente tem que passar sozinho. Vou repetir, existem momentos que você vai passar na sua vida e você vai passar sozinho. Você vai pedir oração para alguém e você vai pensar assim, está orando, a hora que vai ver está dormindo. Ora comigo por essa causa. Ih, o fulano não acordou hoje. Porque existem momentos que nós precisamos passar sozinhos. É tão bom estar sozinho com Deus. Sozinho sem Deus,
terrível. É bom estar sozinho com Deus. Descubra esse lugar. Jesus volta e ele faz, na primeira oração ele diz assim: se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele já diz assim para Deus: olha, não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que a nossa oração parece com a oração de Jesus? A gente termina a nossa oração assim, igual a de Jesus: ó Deus, seja como o Senhor quer, viu? Não é do jeito que eu quero, não. Não, a gente fala assim: eu determino. É, Deus, faz isso, Deus. É desse jeito que eu quero. Jesus já fala assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele vai até Pedro e depois ele volta. E ele diz assim: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Nós não vemos resposta aqui do Pai, mas nós vemos um filho entregue à vontade do Pai. Eu vou repetir. Nós não vemos o Pai respondendo a oração de Jesus, a oração do Filho, mas nós vemos um filho entregue à vontade do Pai. Deixa eu dizer para você, às vezes quando você não ouvir a resposta de Deus, faça como Jesus: Senhor, se não é possível passar sem que eu beba, eu quero fazer a tua vontade, eu quero permanecer nos teus caminhos. Jesus aqui estava se preparando porque ele iria para a cruz. Em Mateus, no capítulo 16, ele vai dizer para Pedro, vai dizer para os seus discípulos: olha, é necessário que eu suba até Jerusalém, e lá eu sofra nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei. É necessário que eu vá até lá. O que Pedro diz para ele? Quando ele diz que ele vai para a cruz, vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Sabia que os discípulos não se atentaram que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia? Porque muitas vezes a gente faz isso. Alguém chega e conta notícia dura e notícia boa. A gente só presta atenção na notícia dura. Jesus falou assim: olha, eu vou sofrer nas mãos deles. Vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Essa é a boa nova. Ninguém prestou atenção na boa notícia. E Pedro diz assim: não, o Senhor não pode passar isso. É muito sofrimento para o Senhor não merece. Às vezes as pessoas querem nos ajudar e querem falar assim para a gente: você não merece passar o que você está passando. Mas a gente tem que permitir que possamos ir para a cruz. Sabe o que Deus pôs ao meu coração nesta tarde? Que nós precisamos entender o trabalhar de Deus em meio aos sofrimentos da vida. Porque no meio do sofrimento, muitas vezes nós pensamos que é o inimigo. E nós falamos: vou abandonar o propósito de Deus. Vou abandonar aquilo que Deus tem para mim. É só a gente começar a sofrer que a gente começa a colocar em dúvida. A gente recebe uma profecia: olha, Deus vai te usar, vai ser assim. Deus vai fazer isso com você, vai te levar em tal lugar. E você fala: ai, meu Deus. Só o profeta começar a profetizar, você nem escuta o resto da profecia, começa a chorar antes. Daí depois tem que perguntar quem está do lado: o que Deus falou comigo? Que eu não lembro mais nada. Você recebe a profecia, ela vem e é agradável ao seu coração. Quem tem promessa de Deus aqui? Tem palavras que já foram liberadas para a sua vida, mas nós precisamos aguardar até que ela se cumpra. Jesus entendia isso.
a gente tem dificuldade de entender. A gente recebe a profecia, mas daí a gente vai no gás. Quando começa a aparecer os problemas, quando vem as primeiras dificuldades, a gente já começa a colocar em dúvida. Será que Deus me chamou para isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Acho que Deus não quer isso comigo não. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para passar por isso. E a gente já quer. Ah, está aqui, pastor. Quero fazer mais não, pastor. Deixa eu na minha. Estou cansado de sofrer. Aos líderes, aos que têm ministério, aos que têm um chamado de Deus, entenda. Paulo disse assim: sofra comigo os sofrimentos de um bom soldado de Cristo. Não tem como não sofrer. Você pode escolher o que você vai sofrer. Eu quero sofrer como Jonas sofreu, ou quero sofrer como os discípulos sofreram? Vou falar aqui das duas tempestades que eles passaram. De duas tempestades, melhor dizendo. A de Jonas e aqui os discípulos. Qual a tempestade de Jonas? Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarsis. O que acontece? No meio do caminho, começa a vir uma grande tempestade e Jonas tem que se jogar ao mar para que a tempestade cesse. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá. A tempestade de Jonas, quem é que provocou a tempestade? Ele mesmo, porque ele desobedeceu a Deus. Agora os discípulos, certa vez, Jesus vai dizer assim: entrem no barco. E Jesus entra com eles. E vem uma tempestade. Só que Jesus está dormindo. Mas foi Jesus que mandou eles entrar no barco. A tempestade cessou, sem eles precisarem serem lançados no mar. A gente precisa entender que há sofrimentos que somos nós que estamos criando por não obedecermos à voz de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela não ficar brava e diga assim: o que você está passando foi você que criou ou é Deus que está mandando? Tem gente falando assim: sou eu, pastor. Qual é a tempestade que você está passando? É a de Jonas ou é a dos discípulos? A de Jonas é ele que escolheu o caminho dele. A dos discípulos, eles obedeceram à voz de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você: se você estiver disposto a obedecer à voz de Jesus, Jesus é poderoso para te guardar no meio dessa tempestade e te fazer chegar do outro lado da margem. A gente não quer enfrentar sofrimento. Lembra o povo no deserto? Quantos sofrimentos? Era Deus trabalhando, era Deus forjando aquele povo. E aquele povo sempre pensava assim: ah, no Egito era melhor. Lá a gente comia pepino e cebola. Eu gosto de pepino e gosto de cebola. Mas Deus queria dar algo melhor para eles e eles estavam... Qualquer problema que vinha, olha o que eles faziam, ó, olha aqui para mim. Acho que eu vou voltar. O segredo não é você voltar, você vai ter sofrimento. Os problemas vão surgir de todo jeito. Só que você precisa estar no propósito de Deus. Eu quero o sofrimento da cruz. Jesus estava no sofrimento porque ele estava no sofrimento da cruz, no propósito da cruz, naquilo que Deus tinha para ele, e ele sabia que isso ia se concretizar. Só que nós muitas vezes queremos fugir da cruz, porque nós achamos que vai ser mais fácil, e não vai ser mais fácil. O que muitas vezes acontece é que nós abandonamos o propósito no meio do sofrimento. Em meio aos sofrimentos nós queremos abandonar o propósito. Nós queremos abrir mão do propósito de Deus. Quantas vezes já vi pessoas falando assim: vou sair da igreja porque eu achei que ia melhorar e piorou.
Sabe por que piorou? Porque Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Que quando a gente se converte de verdade, vai dar confusão na casa da gente. Até que a família da gente seja ganha, vai dar confusão. Vai dar confusão no trabalho. Você que é novo convertido, você que está ouvindo agora o Evangelho, entenda. Vai ter muita gente que vai arrumar confusão com você por causa de Jesus. Jesus disse: eu vim trazer a espada. Só que a gente, como não conhece a palavra, a gente quer abandonar. A gente vem querendo, falando assim: não, agora vai viver tudo em paz. Não, a gente vai ter a paz que Jesus nos dá. Aqui dentro, pode o mundo estar em guerra, nós estamos em paz aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente vivendo sendo movido pelas circunstâncias, por aquilo que acontece fora de você. O que a Bíblia diz? Maior é o que está do que aquele que está maior é o que está em nós. Só que sabe o que a gente faz? Começa a acontecer um problema na vida financeira, familiar, trabalho, amigos, ministério, igreja. A gente começa a ficar desesperado, porque a gente não tomou posse da palavra, que maior é o que está em nós. A gente pensa que as circunstâncias são maiores. As circunstâncias não podem te tirar do propósito. As circunstâncias não podem parar você. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus que está dentro de você, que é maior do que o que está no mundo, do que as circunstâncias que estão tentando guiar você. O que é que está guiando a sua vida? Pastor, eu sou assim, pastor, se tudo vai bem, eu estou bem. Se as coisas começam a dar errado, pastor, não é fácil, o senhor não sabe a vida que eu passo. O senhor fala assim porque o senhor não sabe dos problemas que eu enfrento. Eu não sei mesmo. Eu estou falando a palavra. A gente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Maior é o que está em você. Diga assim comigo: maior é o que está em mim. O Espírito de Deus. Para de se mover conforme as circunstâncias. Eu fico imaginando Jesus. Se Jesus se movesse pelas circunstâncias, Jesus tinha desistido. Jesus não poderia ter chego lá na cruz e dito assim: está consumado. E a Bíblia diz que ele entregou o seu Espírito. Jesus não poderia ter chego se ele vivesse movido pelas circunstâncias, porque ele andou com 12 homens. Quantos homens? Quantos homens, igreja? 12 homens. Um deles o vendeu, o outro o negou. Se é com a gente fala assim: eu não quero ministério. Servir a Deus é só problema, é só bomba. Muitas vezes as pessoas estão colocando a culpa em alguém. Estão paradas e estão dizendo assim: eu estou parado por causa disso. Pastor, sabe por que hoje eu não faço, pastor? Eu até tenho vontade de ser usado na presença de Deus, mas um dia um pastor falou isso para mim, um irmão na igreja me ofendeu. Eu não faço porque a minha mãe, porque o meu pai. A gente fica jogando a culpa nas costas de alguém. Imagine Jesus chegando assim diante de Deus e falando assim: então Deus, então Pai, eu não consegui chegar até na cruz. Porque louco, como é que o senhor permite o Pedro andar comigo? Me negou. Consegue imaginar Jesus em derrota assim ou não? O senhor viu Judas? Judas me vendeu, Judas me entregou. Nós precisamos trocar o nosso choro na presença de Deus. O nosso choro na presença de Deus tem que ser pela contemplação que nós vemos em Deus, e não pelas nossas mazelas.
Muitas vezes a gente chora na presença de Deus, mas só chorando, lembrando das tristezas. Não é esse o choro que Deus se agrada, não. Deus quer que você comece a contemplar Ele. Não é que Deus não recebe esse choro. Eu estou falando que Deus deseja levar você, colocar você num nível mais alto de adoração. Que as suas lágrimas não sejam mais por tristeza, pelas suas misérias, mas sim agora pela presença dEle. Falar: meu Deus, eu estou chorando. Alguém pergunta para você: por que você está chorando? Eu falo: eu não sei, é a presença de Deus. Tem que ser esse choro. Mas a gente quer ficar chorando pelos nossos problemas, e daí a gente não consegue crer nesse Jesus que triunfou sobre os demônios na cruz do Calvário, sobre o inimigo. Nós não conseguimos crer, porque a gente pensa assim. Vem aqui um pouquinho, Igor. A gente pensa assim: eu vou chegar chorando e Jesus sempre vai me entender, e vai me abraçar, e vai bater nas minhas costas e falar: está tudo certo, meu filho. Mas não. Jesus, Ele nos ama tanto que nos corrige. Ele fala assim: não, nisso você está errado. Esse choro seu não deveria ser assim. Você não está entendendo como eu gostaria que você entendesse. Você precisa se reposicionar para entender aquilo que eu quero para a sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama, que Ele vai te corrigir. Obrigado, Igor. Mas quando a gente pensa em amor de Deus, a gente pensa assim: não, Deus vai me abraçar e vai me aceitar do jeito que eu sou e não vai falar nada para mim. Não, Deus vai falar um monte de coisa, é que a gente não quer ouvir. Deus vai falar assim, não. Se tem horas a gente ouvisse a voz de Deus, ia falar assim: mas de novo chorando. Levanta, caminha. Jesus não atribuiu a ninguém a sua vida, como muitas vezes nós queremos fazer. A igreja não vai bem, é porque tem um irmão lá que é complicado. O pastor falando: sabe por que não dá certo o meu casamento? É por causa de tal coisa. A gente sempre quer jogar no colo do outro. Quando a gente não atribui a culpa a Deus, a gente quer atribuir ao diabo. E quando a gente não atribui nem a Deus nem ao diabo, a gente joga no colo de alguém. A gente tem que começar a jogar a responsabilidade para nós. Falar: Senhor, eu reconheço que eu não estou fazendo como Jesus. Se é possível, passa de mim este cálice. Mas se não é, que seja feita a tua vontade, não a minha. A gente precisa começar a atribuir. Hoje lá em casa, a Maria falou assim: e essas latas aqui jogadas pela casa? Daí eu falei assim: as latas são minhas, mas você já sabe quem que é, né? Daí a Ana Laura falou assim: é eu. Eu comecei a dar risada dela. Falei: ainda bem que você assume. De vez em quando não assume não, né? Mas tem hora assume. Achando graça. Nós precisamos assumir a cruz. Assumir o propósito. Hoje já estourou meu tempo aqui já, Wagner? Estou olhando aqui, está parado. Ontem eu contei uma história lá no Panorama, eu vou repetir ela aqui. Um domingo de manhã eu acordei, quando eu morava ainda em Quatiguá. Abri a janela e vi uma formiga do lado de fora, no chão, carregando uma folha bem maior que ela, uma folha verdinha. Abri a porta, saí lá fora e fui observar essa formiga. E lá venta muito, nem tanto como esses ventiladores. Né, Wagner? Ventando muito, aquela formiga foi arremessada. Sabe aquelas garrinhas que ela tem assim? Eu fui conferir, ela não soltou da folha. Ela saiu assim, ó. Ela não soltou da folha. E ela voltava para o mesmo lugar. Daqui a pouco o vento.
jogava ela de novo. Ela não soltava da folha e voltava para o mesmo lugar, na mesma direção. E mais um vento. E Deus começou a falar comigo. Você vê? Olha os ventos que tem soprado na vida dela. Ela não solta do propósito e volta sempre na mesma direção. Quantas vezes nós queremos abandonar a cruz? Nós não podemos ser inconstantes. Eu vou terminar esta mensagem com 2 textos. Abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O último versículo do capítulo 15, versículo 56. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sede firmes e constantes. Os ventos não podem tirar você da direção, não podem fazer você soltar a cruz. Mais um texto, Salmos 126. Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O choro não impediu aquela pessoa de semear. As lágrimas estavam escorrendo no rosto, mas a mão estava cheia de semente. Tem alguém aqui que me ouve nesta noite? As lágrimas podem estar escorrendo, mas não pode faltar semente na sua mão. O que muitas vezes acontece com as pessoas, que as pessoas ficam inconstantes, elas vão e voltam, porque chega um momento da nossa vida, irmã Eliane, que as lágrimas chegam. Só que o que a gente quer fazer? Vou ficar chorando, semear. Semear eu não quero. Nós não podemos semear só nos dias bons, porque nós não sabemos que semente que vai brotar e que vai frutificar. Estamos num ano de frutificar, e nas suas mãos não podem faltar sementes. Faça como Jesus, olhe para a cruz e diga: eu preciso ir até lá. Quando Jesus vai para a cruz e morre, ele era o único filho de Deus. Deus tinha quantos filhos? Quantos filhos Deus tinha? Um filho. Só quando Jesus vai para a cruz, ele é uma semente também. Ele vai para a cruz. Ele também vai dizer isso: se o trigo não morrer, ele não pode brotar. Jesus é uma semente como filho. Ele vai até a cruz. Agora, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, todos nós podemos ser filhos. Todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Se você não desistir da cruz, vocês vão ver muitos filhos se rendendo a Deus por causa da sua vida, por causa do seu testemunho. Alguém vai contar a sua história um dia e vai dizer: aquela pessoa não abandonava a cruz, aquela pessoa não abandonava o propósito, a dor dela era grande, mas ela estava olhando para a cruz. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite em nome de Jesus.